Boa tarde a todos os irmãos aí. Nós vamos dar início no nosso curso de nosso treinamento de liderança cristã. Nós iremos hoje estudar o capítulo 2 de Romanos. E nós vamos começar então com a leitura do capítulo, que tem 29 versículos, e vamos começar fazendo essa leitura e depois então vamos explanar sobre esse conteúdo. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2: Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração,
no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, irmãos, aqui nós encontramos nessa passagem uma discussão muito importante que o apóstolo Paulo levanta, e aqui nesse capítulo nós vamos considerar umas coisas que são muito importantes. Começando no versículo 1, quando ele fala: portanto és indesculpável homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui o apóstolo Paulo levanta um dilema, irmãos, que é muito comum e que muitas vezes a nossa vida fica num ponto de interrogação. Será que nós devemos julgar as outras pessoas? Será que nós temos essa capacidade para julgar um outro ser humano? Então a gente vai encontrar na palavra de Deus passagens como aquela a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala para nós exercermos juízo entre a igreja, entre os irmãos. Vamos então abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, para dar uma olhada nessa passagem que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Então, na sua primeira carta, no capítulo 6, ele levanta, começando no capítulo 1, ele fala: aventura, se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então aqui o apóstolo Paulo levanta a discussão de que quando nós temos conflitos na igreja, ou conflitos entre os irmãos da igreja, conflitos que, sei lá, uma pendenga de aluguel, ou alguma coisa de algum negócio, de alguma coisa, né? Nós devemos recorrer à justiça humana, aos incrédulos, para julgar essas coisas, né? E aqui então ele fala: não há porventura, no versículo 5, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então aqui nós percebemos que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é um julgamento diferente do que ele está falando aqui em Romanos. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está falando a respeito de você julgar o comportamento de outras pessoas, de você julgar as pessoas naquilo que eles fazem. E aqui, em 1 Coríntios, a composição de um tribunal ou de pessoas capacitadas para poder julgar sobre injustiças que acontecem dentro da igreja por as mesmas falhas que muitas vezes nós cometemos no nosso dia a dia. A pessoa esqueceu de pagar o aluguel, ou simplesmente ela planejou mal o dinheiro dela e não teve o dinheiro para pagar o aluguel. Ela planejou mal a vida dele de forma que isso acarretou num atraso dos seus compromissos. Então, ou mesmo quando há litígio de questões de terreno, questões de posse, de propriedade, ou qualquer coisa assim. Então é verdade que o apóstolo Paulo recomenda que dentro desse contexto haja o exercício do julgamento de causas desse tipo. Mas em Romanos ele está falando a respeito de você ficar sempre julgando as outras pessoas, sendo que você muitas vezes é culpado de pecados similares. Então, como que nós vamos ficar julgando um ao outro em tudo que o outro faz e ficar procurando picuinhas e coisas assim para ficar minimizando os irmãos e julgando no sentido de considerando ele uma pessoa talvez pecadora, inferior ou incapacitada, ou julgando nesse sentido. Então, quando ele levanta aqui no versículo 1, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, e daí ele fala, pois praticas as próprias coisas que condenas, é porque muitas vezes nós vamos encontrar no corpo de Cristo, na igreja, nós vamos encontrar definitivamente muitas pessoas que não estão vivendo exatamente com todas aquelas instruções que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade?
Quem de nós pode se auto-intitular perfeito e irrepreensível em todas as coisas? Nós sabemos que nos pré-requisitos para o presbitério, nós encontramos o apóstolo Paulo tecendo uma série de pré-requisitos para que as pessoas que entrem na liderança da igreja sejam pessoas mais santificadas, mais livres da maioria desses problemas. Por quê? Porque ele vai estar exercendo autoridade na igreja, vai estar ensinando, vai estar agindo na liderança e geralmente os líderes são tomados como modelo. Então não pode simplesmente uma pessoa qualquer, neófita, uma pessoa inexperiente estar lá na frente. Então é verdade que ali tem 18 pré-requisitos que ele exige para o presbitério. E a primeira delas é que é irrepreensível, uma pessoa que não dá para você repreender. Não significa que ele seja perfeito, mas significa que, comparado com os outros irmãos em geral, ele é uma pessoa que tem bem poucas coisas para se falar a respeito dele, contra ele. E aqui então a gente encontra que quando nós homens, como pessoas comuns, ficamos julgando sempre os outros, isso é uma prática que a gente vai se condenar no julgamento que a gente faz. Bom, ele fala no versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, o juízo de Deus é contra as pessoas que exercem juízo sobre os outros, sendo eles culpados naquilo que eles fazem. Então seria a mesma coisa que a pessoa que fuma, um cara que fuma, criticar o que bebe. Tanto um como o outro estão envolvidos no vício, do que você está falando? Ou a pessoa acusa o outro de ser caluniador e ele é um fofoqueiro. Então, o apóstolo está levantando essas coisas. Embora isso não esteja sendo tratado aqui, nesse caso, como uma questão prática, porque ele vai tratar disso a partir do capítulo 12. Então, nesse processo, então ele vai falar sobre coisas práticas e aplicação no dia a dia. Aqui ele ainda está levantando questões doutrinais que vão definitivamente ficar estabelecendo os fundamentos da doutrina de Cristo, que ele vai progredir numa revelação progressiva que vai culminar em vários princípios bem estabelecidos, que por enquanto ele está começando a trabalhar. Então aqui ele fala: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando realmente que quando se trata da vida humana, nós vamos encontrar que nós cometemos tantas falhas, que na verdade não são muitos de nós que temos a capacidade para poder falar alguma coisa a respeito da vida do outro. Seria a mesma coisa que aquele ditado popular do macaco falando do rabo do outro, Ele também tem um rabo para estar falando do rabo do outro. E assim por diante. Então, aqui ele fala um princípio muito interessante, que ele fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade. Olha, interessante que Deus coloca aqui uma perspectiva para a gente avaliar. Deus, que é absolutamente justo e que tem toda a capacidade para julgar o nosso comportamento e determinar condenação e juízo sobre nós, Ele exerce bondade, tolerância e longanimidade sobre nós. E qual é o propósito disso? Na verdade, quando nós percebemos quanto Deus nos ama,
E o que Ele tem feito por nós, a bondade dEle, a tolerância dEle, a longanimidade dEle, de tantos pecados que nós já fizemos na vida. E a gente começa a olhar isso, são essas coisas que mexem no nosso coração e nos conduzem ao arrependimento. Porque quando a gente vê uma pessoa nos julgando e nos condenando em tudo aquilo que ele faz, isso não necessariamente vai produzir um arrependimento. Por quê? Porque a gente está sendo julgado, está sendo condenado, e a gente pode sentir até remorso. Mas mudança de comportamento, a gente precisa ser animado a isso, a gente precisa ser conduzido a isso. E quando a gente encontra essa bondade, longanimidade e tolerância de Deus, a gente sabe que é isso que nos conduz ao arrependimento. Que a gente considera o quanto que nós temos errado, e Deus, que é perfeito, não erra, e Ele mesmo assim exerce tolerância e longanimidade, um longo ânimo. Ele dá oportunidades, Ele continuamente dá oportunidades para você mudar. Isso acaba conduzindo você ao arrependimento. No entanto, muitos, segundo ele coloca no versículo 5, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ainda não explicou e não falou no início, até o início dessa carta até agora, ele não falou a respeito da graça que Deus derramou sobre nós. Ele não falou, esclareceu a respeito de como é que um homem chega à salvação. Aqui ele está falando para um homem qualquer, não está se dirigindo a um cristão que está consciente da sua salvação. Não, ele está se dirigindo aos romanos e começando uma carta que ele escreve para um povo que ele mesmo não conhecia pessoalmente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos romanos, como nós já dissemos na primeira lição, nós vemos que não foi ele que começou a igreja de Roma, a igreja em Roma. Então, quem foi? Bom, nós sabemos que provavelmente foi Priscila e Áquila e outros colaboradores de Paulo que foram para lá e começaram essas igrejas, porque a igreja de Roma era uma composição de várias igrejas em várias casas, né? Então, aqui a gente encontra que o apóstolo Paulo está aproximando essa igreja, falando em assuntos gerais e dirigindo-se a eles como é a primeira vez que ele está conversando com eles, ou falando alguma coisa para eles. E daí ele fala assim, né, que esse dia da ira que está falado aqui, é o dia da ira que está reservado, a gente poderia dizer, quando Deus vai julgar o mundo, né? Então ele não está falando a respeito de julgamento de santos e de incrédulos, está falando de julgamento do homem em geral, daqueles que morrem e vão aguardar julgamento. Então, daí ele fala assim, tanto os judeus como os gentios incrédulos, né? E daí ele fala assim, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, ele retribuirá cada um segundo o seu procedimento, como diz no versículo 6, e daí a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, quais são essas pessoas que receberão vida eterna, né, e perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade? Então, no decurso do capítulo, nós vamos começar a perceber o que o apóstolo Paulo vai apresentar e vai falar sobre isso. Será que existem pessoas que receberão vida eterna por causa desse seu procedimento? Será que existem pessoas que, por causa do seu procedimento e o seu bom procedimento, por eles serem justos, por eles, será que eles vão herdar a vida eterna? Então daí ele fala assim também, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então Deus parece que está separando o joio do trigo aqui e determinando que aqueles que perseverarem, aqueles que, né, vão herdar a vida eterna, aqueles que fizerem o bem e aqueles que fizerem o mal, naturalmente serão julgados e condenados. Daí no versículo 9, ele levanta um ponto bem interessante, que às vezes vale a pena a gente considerar esse versículo nas nossas vidas. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem.
que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Então, quando nós pensamos a respeito de tribulação e angústia, o que significa isso? Será que uma pessoa que faz o mal, ela imediatamente ela é amaldiçoada por Deus para passar algum tipo de tribulação? E como diz o ditado popular, o que se faz aqui na terra aqui mesmo se paga? Conhece esse provérbio? E o pessoal fala, o que se faz aqui na terra aqui mesmo se paga. Será que é isso que ele está querendo dizer aqui? Nota que quando você faz uma coisa que é errada, você sabe que nós temos uma consciência. E nós já nascemos com uma consciência. E a nossa consciência primária, que é a consciência que age lá no nosso íntimo, sem que a gente tenha ainda aprendido de Deus, só a simples consciência humana já aponta para o homem que aquilo é errado. E o acúmulo dessas coisas erradas vai trazendo angústia para nós, vai trazendo uma preocupação, vai trazendo um sentimento de que todos nós temos, porque nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta. Por mais que os homens incrédulos não creem em Deus, eles se sentem pesados quando ele faz uma coisa errada, a consciência acusa. E muitas pessoas então desenvolvem o que a gente chama da cauterização da consciência. Para tentar livrar daquele peso, ele cauteriza a consciência para querer dizer, não, isso todo mundo faz mesmo. Sabe aquela atitude, eu não estou fazendo nada errado, todo mundo faz errado, então tem importância. Ou seja, ele está querendo cauterizar a consciência para te livrar aquele incômodo que está dentro dele. E ele fala, primeiro, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que é o judeu primeiro? Porque aqui, nesse contexto, os judeus já conheciam a lei de Deus no Velho Testamento. Então a consciência deles era uma consciência moral já aparelhada, uma consciência desenvolvida. Não é como uma consciência primária, uma consciência mais desenvolvida. E nessa consciência desenvolvida eles sabem muito bem o que diz a lei. E eles sabem que essa lei então vai trazer plena convicção de que ele está fazendo errado. Bom, no versículo 10 ele fala assim: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, mais ou menos, mais uma vez, ele não está falando de crentes, ele está falando de judeus ou gentios, crentes ou não, que são pessoas que estão debaixo dessas condições. As condições são claras. O cara pratica o mal, ele se sente mal. Ele pratica o bem, ele se sente bem. Ele pratica o mal, ele tem angústia no coração. Ele pratica o bem, ele tem paz no coração. Só que, será que nós somos essas pessoas que praticam o bem, praticam o mal? Onde é que nós somos colocados? Então, mais tarde ele vai tratar sobre isso. E daí Deus diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz... Essa é uma afirmação que vem de Deuteronômio capítulo 10, lá do Velho Testamento. E é uma afirmação... Eu acredito que muitas Bíblias já têm essa anotação aí, como a minha tem, capítulo 10, versículo 17, lá do Velho Testamento, que Deus não faz acepção de pessoas. E é verdade que muitas vezes nós pensamos, Deus faz acepção de pessoas, porque os judeus é o povo querido de Deus e os gentios não. Então ele não faz acepção de pessoas? Não. Ele fez uma promessa para Abraão, da descendência de Abraão, e ele cumpre a promessa dele. Mas se um gentio clama por Deus, Deus escuta. E se um judeu rejeita Deus, ele vai ser rejeitado, porque ele rejeitou. E é interessante que para Deus não tem exceção de pessoas. Quem peca, sendo judeu ou gentio, ele está debaixo do mesmo julgamento. Então assim ele fala no versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, aquelas pessoas que não estavam debaixo da lei no Velho Testamento, aquelas pessoas eram os gentios, os outros povos. Pessoa que pecou, mesmo não estando debaixo daquela aliança, debaixo da lei, ele vai perecer. Sem lei ele vai perecer, porque ele pecou. E todos aqueles que com a lei pecaram, ou seja, pecaram debaixo da lei, por aquela lei ele vai ser julgado.
Mas ele vai continuar falando sobre isso. Daí ele fala assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, quem pratica a lei há de ser justificado. E quem apenas ouve a lei, mas não pratica, não tem vez. Esse daí não tem vez, porque ele percebe, a justiça só virá aquele que pratica a lei. Agora vamos considerar isso que ele vai discorrer. Nós vamos só chegar à decisão final no capítulo 3, e nós não vamos ver isso hoje, mas lá na frente nós vamos perceber que tanto o judeu como o grego, na verdade, todos são culpáveis, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas ele vai chegar a isso lá na frente. Então ele diz assim: quando, pois, versículo 14, quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, mesmo os gentios lá, eles não têm uma lei, mas eles têm uma consciência. E a consciência deles aponta que, bom, eu não vou fazer uma coisa que seja contrária à minha consciência, eu vou fazer uma coisa boa. Então ele começa a fazer coisas boas. Então, naturalmente, ele está fazendo uma coisa que é harmônica com a lei de Deus, porque ele está fazendo coisas boas. Então, a consciência dele, embora ele não tenha conhecimento da lei, a própria consciência dele conduz ele a fazer isso, então ele será julgado como se ele estivesse debaixo dessa lei, né? Ele diz assim: não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, aquele conceito que ele tem, aquela consciência do mal, aquela consciência do bem. Por quê? Por que nós podemos dizer que um homem tem consciência do bem e do mal? Por que nós podemos afirmar isso? Porque exatamente isso o Jai falou. Porque o homem comeu do fruto que não era para comer. E daí então ele tomou conhecimento do bem e do mal. Então nós temos consciência do bem e do mal. Então quando você faz o bem ou faz o mal, você sabe muito bem que está fazendo o bem e o mal. Não adianta dizer que ele ia se enganar e falar que não, todo mundo faz, ou não, isso não é tão... Né? A maior parte das pessoas, eles costumam viver por comparação. Né? Então se o cara é ladrão, né, ele se justifica no fato: eu sou ladrão, mas eu não sou assassino. Né? Eu roubei uma bicicleta do cara lá, mas eu não sou ladrão de banco, não. Né? E assim por diante. Ou seja, a pessoa gosta de ficar se comparando e se justificando em cima de um grau comparativo de coisas ruins ou piores. E aqui a gente vai perceber que não tem desculpa diante de Deus, não tem essa. Diante de Deus, o que é certo, o que é errado. Né? Isso, aliás, é uma das coisas muito interessantes a respeito do livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro que mostra aquilo que é errado, mostra aquilo que é certo, mostra como que você deve continuar no certo. Né? Ou seja, ele mostra o que é errado, mostra aquilo que é certo, e mostra como você deve viver no certo e como você não deve viver no errado. Ele mostra todas essas coisas. Então daí ele termina esse trecho do capítulo 2 aqui, no versículo 16, o versículo 15 antes. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, eles vivem como qualquer ser humano vive assim. Todos nós vivemos praticando algum tipo de fé. Não é necessariamente a fé que nós aprendemos a palavra de Deus, mas todo mundo possui uma crença em que ele aplica e vive essa crença na vida dele. E essa crença que ele vive pode estar cheio de conteúdos, e esses conteúdos podem ter muitas coisas boas, coisas não boas e coisas realmente ruins. E assim então faz esse mosaico de informações que ele tem na mente dele, que é aquilo que ele acredita. Né? E daí ele fala assim, no versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo faz uma declaração muito importante a respeito do Evangelho que ele pregava. Por quê?
Porque o evangelho que Paulo prega é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu autoridade sobre os céus e a terra, ele recebeu autoridade sobre tudo. Então, hoje em dia, para o nosso tempo, até que a igreja seja arrebatada, a nossa obediência deve estar no evangelho de Cristo. A Bíblia toda é dada para Deus para a nossa instrução, mas para a nossa obediência é o evangelho de Cristo. E todas as coisas, no fim, serão julgadas mediante esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, veja só que interessante. Quando nós pegamos esses dois últimos versículos desse trecho, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Então, ele mostra que tanto gentios como judeus, cada um, Deus vai julgar segundo os parâmetros que cada um estava. Ou você estava debaixo de uma lei, será julgado por ela. Você não estava debaixo de uma lei, você será julgado por outros parâmetros. Quais parâmetros? Os parâmetros que você usou para você viver, nesses parâmetros você será julgado, mas não o que vai ser determinado no final vai ser em referência a uma norma. E essa norma está fixa, é o Evangelho de Cristo. Então ele coloca os homens debaixo de uma norma que não muda, e todos serão julgados segundo o Evangelho de Cristo. Aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é condenável ou não condenável, tudo isso está plenamente estabelecido na norma definitiva de Deus, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens serão julgados de conformidade com esse Evangelho. Quando fala do Evangelho aqui, mais uma vez, como já falamos no capítulo 1, o Evangelho não está se referindo unicamente àquela anunciação da boa nova da salvação. Está falando a respeito do Evangelho como um conteúdo que é o Evangelho de Cristo, que contém não somente aquela parte, mas também toda a parte de informativa a respeito de como nós podemos servir a Deus e como nós seremos utilizados por Deus aqui nessa terra. Muito bem, dando continuidade aqui no versículo 17, ele diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, e que está persuadido que és guia dos cegos, luz que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria da verdade, tu, pois que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Então aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência severa aos judeus, porque eles muitas vezes se consideravam mestres, se consideravam conhecedores, mas eles mesmos não estavam aplicando nas suas vidas aquilo que ele estava pregando. Então ele fala: tu que pregas que não deve furtar, furtas. Ele diz: dizes que não deve acometer adultério e o cometes, abomina os ídolos e lhe roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então aqui, essas perguntas que o apóstolo Paulo levanta aqui para o judeu, na verdade, é a mesma coisa que ele levantou no versículo 1 para todo tipo de homem. Quando ele diz: pois é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro a ti mesmo se condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. E aqui então eles, na verdade, eles tinham conhecimento das coisas de Deus e sabiam todas essas coisas, mas e ensinavam essas coisas, mas eles mesmos faziam aquilo que totalmente contrário àquilo que eles estavam ensinando. E daí então o versículo 4 declara, o versículo 24 declara: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, os outros povos, eles olhavam para os judeus, especialmente nos dias de Jesus, que eles viam aqueles judeus, todo vestido, tudo assim,
elegante com aquelas roupas e tal, e os caras são mestres, doutores da lei, cheio de panca de religioso, praticando essa religiosidade, mas esses caras mesmo, o povo via o que eles faziam na sua vida, ou seja, eles estavam fazendo justamente o contrário. Então, daí ele levanta no versículo 25 até o versículo 29, ele vai falar sobre a verdadeira circuncisão. Circuncisão é aquela operação que demarcava o sinal da aliança feita pelo judeu diante de Deus. Todos os judeus, eles eram pessoas que valorizavam muito a circuncisão, porque aquilo era a marca que eles tinham da aliança que eles tinham com Deus. Era o selo da aliança que eles tinham feito com Deus. Então eles se consideravam um povo privilegiado, um povo melhor do que os outros, porque eles tinham aliança com Deus e eles se gabavam em cima da circuncisão que eles tinham. Daí em Romanos 2:25 ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, não tem valor nenhum você dizer que você tem aliança com Deus, se a aliança que Deus fez com o povo de Israel era condicional à obediência. E se a aliança era condicional à obediência, a partir do momento que você desobedeceu a lei, você cai fora da aliança, você perde, né? A aliança fica inutilizada. Então, o que adianta ter circuncisão se você não quer obedecer às leis que foram dadas como regras para aquela aliança que foi estabelecida? Daí ele diz no versículo 26, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, então agora veja bem, a incircuncisão, quem é a incircuncisão? A incircuncisão é os povos gentios que não tinham aliança com Deus. Qualquer pessoa que estava fora do povo de Israel por não ter aliança com Deus, eles eram considerados então incircuncisos. E isso era quase um nome feio naquela época. É quase mesmo que dizer um palavrão. Você dizer para o cara, esse cara é um incircunciso. Se eu chamar uma pessoa de incircunciso, significa que você não tem nada com Deus. Então, né, não tem nada. Né? E os judeus, ao contrário, eles se diziam os tais, os bons. Né? Então, aí ele continua, pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Ou seja, diante de Deus que não faz acepção de pessoas, se uma pessoa que é incircuncisa, que não tem aliança com Deus, se ele se comporta como se tivesse aliança com Deus, fazendo tudo que é certo diante de Deus, então ele é considerado por Deus, ele está fazendo o que é certo. E é isso que manda. Né? O que manda não é necessariamente o saber, mas é o fazer. Porque se você não sabe, não tem o conhecimento formal da lei de Deus, mas na sua cabeça você sabe o que é certo e o que é errado e faz o certo, então isso tem mais valor do que aquele que diz que sabe tudo que é certo, mas não faz nada de certo. Então é muito interessante. E é nessa linha de pensamento que o apóstolo Paulo vai trabalhando nessa carta, no começo dessa carta. Até quando ele vai chegar no capítulo 3, que ele vai, chegar a uma conclusão muito importante a respeito desse capítulo 2. No versículo, então, no versículo 7, então, ele diz, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Então, um gentio que obedece a Deus vale mais do que um judeu com toda a sua aliança e todo o seu conhecimento que não obedece. Então é muito importante esse conceito. No versículo 28 ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, nesse lugar,
nós encontramos, e nós vamos achar em várias passagens nas Escrituras, vamos abrir agora em Colossenses, porque em Colossenses ele fala alguma coisa a respeito de circuncisão, depois que toda essa teologia é lançada e os crentes das igrejas estavam se aperfeiçoando, aqui em Colossenses ele fala alguma coisa bem interessante sobre a circuncisão. Veja no capítulo 2 de Colossenses, quando ele fala a respeito ele está falando a respeito de Cristo, né? Dizendo no versículo 9, portanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele diz no versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, nós fomos tornados perfeitos em Cristo por causa da perfeição que existiu em Cristo em todo o trabalho de redenção que ele fez. E na perfeição dele, que é aplicada à igreja, nós somos também considerados aperfeiçoados por Deus. E ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. No versículo 11 ele diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então aqui ele fala a respeito de uma circuncisão espiritual que acontece no corpo de Cristo, quando Cristo despojou do seu corpo para, então, purificar totalmente as nossas vidas e nos selar com o Santo Espírito. Então nós somos selados com o Espírito Santo e essa é uma circuncisão espiritual, porque nós fomos feitos, nós fomos participantes da aliança com Deus, no sangue de Cristo, e o despojamento do corpo de Cristo é o que é chamada a circuncisão espiritual, ou seja, ele precisou morrer para que nós pudéssemos ter essa aliança, e quando então foi derramado aquele sangue da aliança, e nós cremos, então nós somos considerados circuncidados por Deus. Então veja que hoje em Cristo nós somos circuncidados, ou seja, não é só o judeu do Velho Testamento que tinha circuncisão, mas a circuncisão agora foi estendida a todos os homens, independente de povo e nação. Todos foram contemplados com a circuncisão de Cristo. É verdade que isso não é o assunto desse capítulo 2 em Romanos, mas é verdade aqui que ele já anuncia que uma circuncisão verdadeira é uma circuncisão de coração, ou seja, quando uma pessoa tem aliança com Deus dentro do seu coração. E essa não era a realidade. Não era a realidade nem para os gentios, porque eles nem conheciam a Deus, e não era a realidade dos judeus que diziam conhecer a Deus, mas não eram praticantes. Então é muito importante a gente perceber que, concluindo esse estudo do capítulo 2 de Romanos, nós vamos perceber de fato que Deus não se deixa levar por aparências. A aparência de religiosidade não é convincente diante de Deus. Não adianta você parecer bonito, não adianta você parecer que, ou seja, participa das reuniões, faz tudo. Se na tua vida você não pratica aquilo que você diz que crê, nós estamos perigosamente chegando nesse ponto aqui. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque em questões práticas, nós temos que saber que, especialmente nós que estamos incumbidos de liderar pessoas na fé, é muito interessante, todos nós que estamos desejando essa incumbência, desejando ser líderes, é importante que a gente viva a fé que a gente tem. E é verdade que nós não vamos nos encontrar perfeitos sempre, mas deve haver sempre essa disposição em nós de procurar acertar as coisas. Se existe alguma coisa que nós fazemos errado, e logo no momento que você percebe, você já deve rapidinho procurar restabelecer a normalidade diante de Deus, ou seja, que o nosso comportamento deve ser um comportamento condigno com a posição que nós temos em Cristo. Então, eu gostaria nesse momento, a gente vai encerrar o vídeo para começar um papo entre nós aqui, mas aqueles que tiverem qualquer dúvida podem se dirigir perguntas por intermédio da internet, e a gente pode responder as coisas para vocês. Vocês
devem saber também que nós estamos divulgando pela internet também um esboço desses capítulos que nós estamos estudando. Então já foi inclusive lançado hoje à tarde no grupo da Igreja Bíblica da Graça Virtual, foi colocado o esboço lá para que vocês possam acompanhar as aulas. E eu até aconselho que na próxima vez, o esboço, antes da aula acontecer, ele já vai estar à sua disponibilidade como hoje, só que eu vou procurar fazer com mais tempo para que você possa abrir, ler e vir para a aula já com a preparação para você poder acompanhar melhor a aula. Ok? Então vamos terminar esse momento em oração e depois então a gente parte para o nosso tempo de dúvidas. Nosso grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse capítulo dessa carta maravilhosa que foi deixada, registrada para que nós pudéssemos ter acesso a esses conhecimentos que foram transmitidos pelo apóstolo Paulo à igreja. Paulo, nós sabemos, Senhor, que essa carta foi dirigida não somente aos santos de Roma, mas todos os santos de todos os tempos do corpo de Cristo, que é a tua igreja. E nós te agradecemos porque essas informações vêm realmente de encontro às nossas necessidades de aprendizado e de vivência, e que nós, Senhor, possamos aplicar em nossas vidas esses conceitos, esses princípios, e não ser como muitos foram e ainda são, apenas ouvidores. Queremos, ó Pai, ser praticantes, queremos ser realmente, definitivamente, pessoas sensibilizadas pela Tua Palavra e conduzidas pelo Teu Santo Espírito para viver uma vida agradável a Ti. Sabemos, Senhor, que na nossa própria força, na nossa própria carne, nós jamais encontraremos força para realizar a Tua vontade em nossas vidas. Mas aprendemos a Tua Palavra, que é Tu mesmo quem vai operar em nós e pelo Teu Santo Espírito nos conduzir o nosso caminhar, os nossos passos no dia a dia da nossa vida em Cristo, até que venha o dia do resgate, do arrebatamento. Em Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Muito obrigado, irmãos.